sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Cineclube Paralelas. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série sobre a obra do cineasta Woody Allen. Para quem está acompanhando a gente, já sabe que a gente fez 3 episódios. No primeiro, a gente falou sobre 3 filmes do Woody Allen com um enfoque sobre os relacionamentos. Os filmes foram Annie Hall, Manhattan e Hannah e suas irmãs. No segundo episódio, a gente buscou o enfoque do realismo mágico. E a gente falou novamente de 3 filmes que eram Zelig, Rosa Púrpura do Cairo e Meia-Noite em Paris. No terceiro episódio, a gente abordou a influência do cineasta Ingmar Bergman na obra do Woody Allen. A gente falou de Interiores, A Outra e Maridos e Esposas. Dessa vez a gente vai abordar a questão da culpa. Podemos até dizer que é a influência de Dostoiévski na obra do Woody Allen. Falar de Crimes e Pecados, Match Point e O Sonho de Cassandra. E eu tenho aqui comigo os meus amigos do Cineclube Paralelas. Oi, Renato, tudo bom? Tudo bom, Aida. Sófocles disse, jamais ter nascido pode ser a maior dádiva de todas. O clima vai continuar pesado, hein? A gente achou que ia dar uma melhorada, né, depois daquele Bergman agora, mas não, piorou, né? Assim, piorou, mas continua no mesmo nível. Mas agora a gente vai para a questão da culpa, que é uma coisa mais pesada mesmo, né? Vamos lá, Renata, você já tinha assistido esses 3 filmes? Oi, gente, tudo bem? Então, na verdade, eu vou fazer até uma meia-culpa aqui, porque eu sempre achei que eu não gostava, e já tinha assistido e não gostava de Match Point e O Sonho de Cassandra. Só que eu fui assistir para a gente fazer aqui o encontro e eu percebi que eu nunca tinha assistido nem o Match Point, nem O Sonho de Cassandra. E eu falando mal dos filmes sem ter assistido. Para mim foi inédito. Eu assisti inédito, nunca tinha assistido. Eu não sei se eu confundi com outro, com aquele outro que a Scarlett Johansson fez também, que é o Scoop. Eu acho que sim, porque para mim foi inédito, os 2. E eu adorei. Crimes e Pecados já é um filme que eu sempre adorei, tá lá no meu top 3 do Woody Allen. E esses 2 também eu gostei bastante. Então vamos analisar esses crimes do Woody Allen aí. Renata, eu vou confessar para você que eu achava muito estranho você não gostar do Match Point. Então, pois é que eu não tinha assistido. Eu não tinha, foi inédito. Eu falei, gente, eu nunca assisti esse filme, como que eu podia ficar falando mal? Ai, não, é maravilhoso. E você, Lourenço, vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa questão da culpa na obra do Woody Allen? Vamos sim. Unir 2 coisas que eu gosto muito, né? Literatura russa e Woody Allen. É uma parte menos divertida da obra dele, mas é igualmente fascinante. E a gente vê, na verdade, né, já pegando o gancho aqui que o Lourenço falou, que essa questão da culpa, como as outras abordagens que a gente fez, a questão da culpa aparece em outros filmes, não é isso? Isso aqui foi a nossa seleção, nós optamos por isso, esses 3 filmes, e a gente vai ver que alguns temas vão se repetir, e algumas deixas que ele não conseguiu aproveitar em um filme, ele vai conseguir aproveitar em outro. Eu já posso adiantar que a questão da amante que começa a atrapalhar a vida do protagonista, ela vai aparecer em mais de um filme aí, e a questão dos irmãos, que ele aparece passando no filme Crimes e Pecados, ele vai ser mais explorado em Sonho de Cassandra também, né? Eu já acredito que a gente vê em outros filmes também isso, né, Renato? Isso, e o Lourenço falou bem da questão da literatura russa, né, que o Woody Allen é muito fã. Vale citar que num filme mais antigo dele, ele já fez essa referência, né, o Dostoiévski, que é um filme que a gente já falou, citou algumas vezes, né, que é A Última Noite de Boris Grushenko, que é um filme de comédia pastelão total, mas em certo momento da trama, o Woody Allen envolvido numa trama de assassinato do Napoleão, né, ele fica cheio de questionamentos filosóficos, nessa questão da culpa. Então já teve uma explorada, né, nesse tema aí, só no lado da comédia, né? Mas agora nesse filme só tem uma abordagem bem séria, inclusive dá até pra gente fazer um paralelo com os filmes bergmanianos dele, né? Então, a gente vai começar, na sua abordagem de hoje, falando de Crimes e Pecados, que é um filme de 1989. Over and over again you'd leave, Miriam. We made plans. I didn't. You did. With the dawn, I still go on dreaming of you. I know I told you this before, but if you play your cards right, you can have my body.
Wouldn't you rather leave it to science? You're every thought, you're everything, you're every song I ever sing. The woman won't listen to reason, then you go on to the next step. What, threats? Violence? What are we talking about here? She can be gotten rid of. I mean, I know a lot of people. Money will buy whatever's necessary. I'm not even going to comment on that. That's mind-boggling. Em Crimes e Pecados, Judah Rosenthal é um renomado oftalmologista cuja amante, Dolores, ameaça expor a sua infidelidade à esposa, levando o médico a cogitar uma atitude extrema. Ao mesmo tempo, Cliff Stern é um cineasta idealista que se apaixona por Hayley Reid, a produtora de um filme sobre o vaidoso e bem-sucedido Lester, que é cunhado de Cliff. Hey, listen, marry me. I'm serious. That's the only thing that will satisfy me. Marry me. I'm crazy about you. You're single. You know, my marriage is not going to last. I gotta talk to you. Skies are green, skies are blue, morning, noon, and night too. All I do the whole day through is dream of you. It's a human life. You don't think God sees? God is a luxury I can't afford. Eu já vou começar aqui falando uma coisa que é bem curiosa. Nós estamos assistindo um filme que é basicamente 2 filmes em um. Em algum momento essas histórias vão se unir. Mas a gente vê um lado bem mais dramático, a questão da culpa está bem presente, e a gente vê outro lado que vai mais para a comédia, que é essa linha narrativa que segue o personagem do Cliff, que é o Woody Allen, né? O personagem do Dr. Rosenthal é o Martin Landau, um grande ator, por sinal. Primeiro, eu queria fazer só uma colocação. No episódio passado, você fez aquele comentário em relação aos filmes mais dramáticos do Woody Allen, né? Que você achou que eles estavam muito pesados, que às vezes faltava uma certa leveza, né? Eu acho que o Woody Allen, ele ouviu o podcast, né? Porque nesse filme seguinte, eu acho que ele atendeu, né, o seu pedido, né? Porque reintroduziu a comédia de forma brilhante, talvez, né? Exatamente. E às vezes pode ser meio incômodo. Eu fico pensando se esse filme, de repente, fosse com outro cineasta, que a gente não tivesse familiarizado com um jeito, né, de expressar, né, as opiniões, de expressar a própria linha narrativa do que ele segue nessas 2 linhas narrativas que ele segue no filme. Talvez eu não tivesse gostado. Eu gostei, agora eu acho que é arriscado, pode dar bem errado. Eu gostei. Eu acho que nenhum outro cineasta faria esse filme. Porque é um equilíbrio muito, muito sutil entre comédia e drama. Acho que só o Woody Allen conseguiria. Só ele conseguiu, né? Ele já tinha feito antes no Hannah e Suas Irmãs, que também tem um lado mais dramático, um lado mais comédia, mas aqui são 2 histórias completamente paralelas que se unem no final e ele faz parecer uma costura muito, muito perfeita. E ele fala que no Hannah e Suas Irmãs ele foi muito bonzinho com os personagens. Aí nesse aqui ele quis deixar aquela parte dramática ali bem forte mesmo, todo aquele caso da amante. Mas assim, é engraçado, a parte do Woody Allen é realmente um pouco mais cômica, mas ela acaba assim com uma tragédia também, né? Porque acaba bem forte assim, aquele final lá quando ele descobre que ela tá com o cara. Aliás, é uma atuação muito legal dele, inclusive. Sim. Nessa cena, eu já tô falando do fim, mas eu gosto muito ali, quando ele descobre que ela tá com o outro, né, assim, a cara dele, nossa, fala, olha... Além do suicídio do professor também, né? Também, são 2 porradas que ele leva no final. 2 porradas que ele leva, exatamente. Sim. Agora, a porrada da menina, só ele que leva, né? Porque todo mundo sacou desde o começo que ela... sempre que ia pro outro lado, né? Ia pro outro lado, né? Sim. Pois é, mas vamos lá. Voltando para o começo, então, a gente vê, né, esse lado da história que começa com o Dr. Judah. No momento que a gente começa a acompanhar um filme, ele está recebendo um prêmio, né? O serviço dele, né, para a sociedade, né? Que ele é oftalmologista, né? Pelos serviços prestados à sociedade, né? Então, ele começa a falar no discurso dele sobre os olhos de Deus, que eu achei aquilo ali incrível. Ao mesmo tempo que a gente tem aquilo ali acontecendo, a gente vai ver algumas coisas em flashback, a partir do momento que ele menciona, que ele se lembra, né, a infância dele, tá, a relação dele com o irmão, que vai aparecer também, tudo isso aí. Como vocês já falaram, é uma coisa muito densa. Vai ficando cada vez mais densa quando o que talvez para ele fosse enfadonho, que era aquela vida que ele tinha, sem grandes emoções, né, só conquistas de realização, conquistas materiais e tal, começa a ser ameaçada pela amante dele.
E isso vai tomando uma proporção tal que ele começa a achar que ele tem que tomar uma medida extrema, né? Só que a medida extrema que vai ser sugerida pelo irmão, e aí vem aquela coisa que a gente comentou no comecinho, que me parece até, eu estava vendo isso hoje, que o nome desse filme ia ser Os Irmãos. Os Irmãos, Não é assim? Focar mais na relação dele com o irmão dele, que é gangster, né? Que é mafioso. E acabou que desenrolar do filme foi para outro lado mesmo, mas claro que o papel do irmão, né? Que é bastante importante. Como é mesmo o nome do ator, vocês lembram? Ele é inclusive um ator de Broadway, viu? Não sei se vocês sabem. Eu esqueci o nome dele, mas ele fez um monte de musical. Ele é conhecido mais por musical, é engraçado. Que ele está fazendo papel de vilão, né? De gangster. Pois é. Eu acho que ele também aparece no Ritmo Quente, se eu não me engano. É, porque ele geralmente é o pai da mocinha lá. Tá aqui. Isso, é ele mesmo. Jerry Orbach. Orbach, isso, é. Exatamente, E outro personagem também que eu acho interessante, que trabalha bastante a questão da culpa, porque assim, vamos lá, vamos dizer que o protagonista seja o Dr. Rosenthal. Naquele momento que ele está em dúvida, que ele sabe que tem que fazer alguma coisa, ele recebe duas influências, é como se fosse o anjinho e o demônio. E o demônio, O irmão dele disse que ele pode a mulher para dormir com os peixes, né? E o cunhado do Cliff, né, que é aquele mesmo ator, o Sam Waterston. O Sam Waterston, muito legal. Tá aparecendo em vários filmes. E ele já diz o seguinte, a única forma de você resolver esse dilema é dizendo a verdade para sua esposa. Você vai se libertar da chantagem da Dolores quando você disser a verdade. Em frente. Então, claramente tem essa visão, uma visão do que é o certo a fazer, e a outra visão é assim, você tem que preservar o que você conquistou, a qualquer custo. Então, assim, é muito bacana esse dilema se desenrolando ao longo dessa narrativa. Sobre esse personagem do Sam Worthington, ele tem um problema, no filme, um problema oftalmológico, né? Ele vai ficando cego. De visão, E tem essa história dos olhos de Deus. Isso daí, o Woody Allen, ele não disse não em entrevista, mas eu quero crer que ele tirou do Grande Gatsby, porque ele é muito fã do F. Scott Fitzgerald, e no Grande Gatsby tem um outdoor de um oftalmologista com dois olhos bem grandes, que parecem os olhos de Deus. E ele fica observando todas as pessoas. E ele botou o Fitzgerald no Meia Noite em Paris, né? E esses olhos que observam tudo, eu acho que ele tirou daí. E são olhos de um anúncio publicitário, de um oftalmologista. E é muito forte essa questão dos olhos no filme, né? Os olhos que observam tudo, eles não interferem, mas eles julgam os personagens, né? E o próprio ato de assistir um filme, de fazer um filme, tem muito a ver com o olhar também. Então, eu acho que ele coloca essa parte da culpa em alguma... Ele não acredita em Deus, mas ele acha que essa culpa não é uma culpa católica, é quase uma culpa judaica, né? Porque ele mostra o bar mitzvah, não sei, ele mostra vários rituais, né? Da religião dele ali. E quando ele volta lá na casa dele, que ele cresceu, né, que ele vê, né, a discussão lá da família dele, falando, né, sobre religião, e tem aquela tia lá, que eu adoro, aquela personagem, que aí ela fala, não, mas você é melhor acreditar em Deus ou na verdade, né? E é exatamente aquele dilema, né? Que ele também está ali, né? Ele fez aquela coisa horrível, né? E ele está nesse dilema também. E o Woody Allen, ele fala também que esse filme é sobre as pessoas que não enxergam, né? Sim. Depois que eu assisti o filme, que eu vi que ele tinha falado isso, né? Então, as pessoas não veem o que elas estão fazendo, né? Aí depois eu falei, olha, eu não tinha me ligado nisso, né? E isso fica fisicamente no personagem do Sam Waterston, né? Que aí ele fica cego mesmo. Mas os outros também, todo mundo ao redor também tá cego, né? O doutor, a amante, a mulher não tá vendo, né? Ele é muito contra esse negócio de recompensa também. Tipo assim, a pessoa boa fica cega, parece um castigo divino. Mas não é só a casa, ele acredita muito na casa, é aquela questão de sorte. E o cara que cometeu um crime, ele se dá bem no final. Ele se dá bem, exatamente. É igual de novo a tia que também fala, os nazistas cometeram todos aqueles crimes e a maioria deles saiu, né, sem pagar. Eu vi uma frase muito forte, se os nazistas tivessem vencido a guerra, a história poderia ser totalmente diferente, né? Que eles contariam, né? Essa questão aí do olhar, né, que o Lourenço citou,
A segunda história, né, trata sobre o diretor de cinema, né, a questão do olhar, né, falando sobre um outro diretor, e também é muito marcante na cena do assassinato, né, quando o Martin Landau volta para encontrar lá o close, mostra exatamente o close dos olhos da Angélica Houston, ela olhando assim para ele, aquele olhão. Sim, exatamente. É um filme sobre o olhar, né? Olha, todos os lados. Pronto. A gente falou agora aqui da Angélica Houston. Eu vou confessar a única coisa que me incomoda um pouco nesse filme. Eu gosto muito da Angélica Houston, sabe? Eu acho, assim, ela é uma atriz marcante, faz personagens fortes, por isso mesmo que me incomodou ver ela nesse papel, vê-la desse jeito, tá entendendo? Eu não consigo enxergar a Angélica Houston no papel de uma pessoa... carente, né? Fragilizada. Pura daquelas. Desequilibrada, assim, mas carente, sabe? Porque quando eu vejo aquela mulher enorme, da altura dele, assim... e eu não consigo desligar a figura dela de outros personagens, talvez, e ver a força dela mesmo. Ela poderia até fazer uma mulher magoada, vingativa, isso eu super entendo, sabe? Mas naquela posição de faça alguma coisa, porque se não vou falar para sua mulher, eu não consegui muito embarcar nisso, não, sabe? Parece que não encaixa com a personalidade dela, assim, né? Mas eu acabei de ler a biografia dela, ela falou que ela estava muito... que ela ainda se achava muito verde quando ela fez esse filme. Então, que ela não estava 100%, sabe? Ali naquela personagem, então na biografia dela ela fala isso, talvez, né, isso realmente passe, né? O que mais que a gente pode falar desse filme? Sim, a gente já falou aqui dessa parte da culpa, né? Falou dos personagens que estão assim orbitando, né? O Dr. Rosenthal e tal. E a gente sabe que começa a surgir, né, ligações com a outra narrativa, né? A gente já falou do personagem do Sam Waterston, eu não estou lembrando o nome dele agora, e que ele é cunhado do personagem do Woody Allen, que seria, vamos dizer, o protagonista da outra narrativa. Da outra história, o Woody Allen faz realmente um documentarista, né, um cineasta que é idealista, ele acredita, né, ele está até tentando produzir uma série, né, construir uma série sobre um professor, né, um filósofo, mas não vai bem financeiramente. Não vai bem financeiramente. E a mulher dele, né, que a gente já vê que aquele relacionamento, como vocês já falaram aqui, é aquele que todo mundo vê que já está no buraco. Tá totalmente falido. Falido totalmente. Ela, né, estimula que ele vá fazer um filme para o irmão dela, né, que é o outro cunhado dele. O Alan Alda, né, que é um cara super bem sucedido, né. Agora o pacote completo, é bem sucedido e otário, né. Nossa, insuportável. Ele é insuportável. Que cara chato, meu Deus. O Alan Alda é bom demais, ó. Ele é muito bom. Todos os filmes do Diário ele tá bem. O ator é ótimo, mas o personagem, que cara chato, meu Deus do céu. O personagem do Woody Allen não suporta ele, né? Não suporta. E ele faz o filme lá tirando sarro dele, né? É isso que eu queria falar. Essa questão do olhar também tem no filme, né? Porque no cinema o olhar é o do diretor, e ele é que monta o filme. Isso. Do montador também. E todo mundo enxerga aquele cara como um cara muito bem sucedido, como gente muito boa, e ele não enxerga dessa forma. E quando ele vai fazer o filme dele, ele monta do jeito que ele quer. Ele bota o jumento, bota lá o Mussolini. Então, o olhar dele, né? Meu pai, mas você exagera. Não, ele exagera. E ele morrendo de rir lá na sala, mostrando o filme pra ele. Galera, eu vi hoje também, né, uma fonte, eu não sei se procede, porque eu só vi numa, que o personagem do Alan Alda ia ser bem curtinha a participação, mas acho que o Woody gostou tanto, né? Sim. Entendeu? E fez muito bem. E tanto que o Alan Alda continuou trabalhando com ele em alguns outros filmes, muito bem, inclusive, porque é o anterior do Assassinato de Manhattan e também no Todos os Dias Eu Te Amo, é um ator que gosta de trabalhar com ele. E ele foi indicado pelo Aviador, né? Melhor ator coadjuvante. Foi, né? Ele é muito ao contrário do Alan Alda, a Daryl Hannah, né? O personagem dela foi reduzido. Foi. E me parece que a Sean Young também. Disse que aparecia, mas ele cortou toda uma parte, né, do filme e refilmou algumas cenas, tal, para poder fazer sentido ali, né? Porque ele não gostou. A hora que ele entrou na edição e falou, isso não está funcionando. Falando nisso em edição, vocês viram que
Claro, a gente acabou de falar que o personagem é um cineasta, que o outro, o vilão, né, o contraponto dele também é um cineasta, mas que é um filme em que aparece vários filmes dentro desse filme, várias cenas assistindo o filme em cinema. Muito legal, Viola, essas coisas, né? Vocês repararam? O legal é que a cena comenta algo que está acontecendo na trama, é relacionado, né? Verdade. Inclusive, no momento que ele tenta conquistar a Mia Farrow, olha o melhor encontro dos tempos, né? Vamos assistir Cantando na Chuva. Cantando na Chuva, isso. Lindo, né? Tão lindo. Eu adoro esse filme. E ele fala que várias vezes, né? Que sempre que ele não está tão bem, ele vai assistir o filme. Porque vai assistir um filme. Não é isso? Sim, e eu acho legal que ele é aquele tio que leva a sobrinha para assistir filme antigo, né? Essa parte eu achei muito legal. Acho que até que ele diz, né? Que não presta atenção em nada da escola, né? Que aqui não serve para nada. Muito boa frase. Não escuta os professores, veja como eles são, aí você vai entender como é a vida, né? Sempre o diálogo. Exatamente. Por eu que aquela atriz ali, ela é filha do Mike Nichols, né? Mike Nichols, legal. Cineasta Mike Nichols. E Nova Yorkino também, quer dizer, fazia muito filme em Nova York, né? E a gente falando isso, né? Falando da filha, a gente vai chegar naquela cena constrangedora, né? A gente tem que falar, pessoal. Tem que falar, infelizmente. Ele vai a irmã dele, né? A mãe da menina, né? E ela vai com essas histórias, né, que sempre aparecem, né, nos filmes dele. Como a gente já falou, o relacionamento aparece sempre, né? Ela tá viúva, ela tá querendo se envolver com alguém de novo, e ela tem um malfadado encontro, né? E ela conta pro Woody Allen uma cena muito engraçada da reação do Woody Allen, mas o que ela conta é nojento, né? Nossa, eu também preferiria não ter ouvido. Pois é, gente. Ela preferiu não ter contado também. A reação do Woody Allen é muito engraçada. Muito engraçada. Pois é uma cena que todo mundo lembra e é uma cena que você não vê, é simplesmente contada, né? É só contada, é porque ele aparece as cenas de flashback até uma parte, né? Graças a Deus a outra parte não aparece, né? Ela só conta, né? Mas o Renato fez um comentário aqui a respeito. Mas você já falou o que ela revelou? Será que a gente precisa dizer isso? Isso não. Não, acho que é melhor não. Deixa o pessoal assistam um filme e vejam. O que acontece nesse terrível encontro. Mas vamos lá. O que é interessante dessa cena é que o que deixa ela chocada, o que deixa o Woody Allen transtornado, o que deixa a gente com vontade de desouvir aquilo. Quando o Woody Allen vai contar para a esposa dele no filme, no caso o Cliff vai contar, ela não dá bola. Ela simplesmente tá bom. Não é como se fosse... Mas aí também entra, né, que tipo, a relação deles, né, ela não tá nem ligando, né? É uma coisa tão horrível que, né, nem para isso ela liga, né? Tipo, tá bom. Por isso que eu digo que esse relacionamento dos dois aí, eu acho que é um dos mais falidos que eu já vi no filme dele. Supera até o marido e esposa. Você vê ali que é um negócio totalmente... Não tem mais vida nenhuma, assim. Mas aí, nessa história, né, de fazer o filme com o personagem do Alan Alda, ele conhece, né, a Mia Farrow, é mais um filme do Woody Allen com a Mia Farrow, né, que eles fazem um par romântico, nesse caso aí, e ele começa a se encantar por ela, né, mas se encanta ao ponto de achar até que ele romantiza muito a figura dela, né. Eu acho a personagem mais sem graça da Mia Farrow, todos os filmes dele é essa daí. Tu achas, né? Ela não tem nenhuma característica que chame a atenção, não. Ela tá ali para ser a paixão dele. Isso é o interesse romântico. Pois é. Só que o que acontece? Ele fica louco por ela, né? Muito mais por uma idealização dele, né? E, como a gente já falou aqui, todo mundo vê que ela tá realmente querendo, o sucesso profissional dela é colar no personagem do Alan. Ela fala que ela é ambiciosa, né? Tem isso também. No primeiro momento ela foge das investidas do Alan Alda, mas assim, a Renata falou no começo sobre um filme que as pessoas não veem. Eu acho que em alguns casos também são os próprios personagens que não querem ver certas coisas. O personagem do Woody Allen, ele está todo momento tentando investir nessa relação e ele recebe várias bandeiras vermelhas, assim, red flags ao longo do filme, que não vai rolar essa relação, que ela talvez tenha algum interesse pelo Alan Alda. E ele prefere não acreditar, né? Então... ele se apega naquelas migalhas, né? Porque, ela gosta de alguma coisa, ele também, ela gosta de não sei o quê, ele também, e aí ele vai se apegando nisso, ele não enxerga o macro, né? Que, na verdade, ela não tá muito afim, né? Ela só tá ali por ele, né? Vocês não acham que do mesmo jeito que ele protege a sobrinha, ele de alguma forma quer protegê-la? Porque ele fala assim, não vá encontrar ele em tal lugar, ele vai pular em cima. Sim. Com ele. Ele toma, ele fala mesmo. Claro, que é um interesse romântico, mas ele toma, assim, umas dores, realmente, de alguém que tá querendo guardar a pureza dela, que é algo que não existe, né? Isso.
Sim, não, concordo, acho que sim. Mas não romantiza só ele se romantiza, ele quer ser o herói, quer salvar. Se tivesse uma cena ele salvando-a, ele ia achar o máximo. Tanto que na cena final, quando ele está conversando com o Martin Landau, que ele sonha muito, né? Que ele fala, não, mas a realidade é outra coisa, não é filme de Hollywood, né? Ele fala isso para ele, né? Porque ele acha mesmo, eu acho que ele assiste tanto filme que ele acha que a vida é um filme de Hollywood, né? Inclusive, ele deve estar pensando, né? Eu mandei cometer um crime e não aconteceu nada comigo, então... O Martin Landau, Dr. Rosenthal, no caso, passa o filme todo se corroendo de culpa, de certas coisas, e no final, com o ato consumado, o fato consumado em si, ele relaxa. Ele relaxa, e ele fala lá, tem uma cena também, que ele fala, um dia eu levantei, a minha mulher estava ali, né, minha filha, estava tudo bem, tudo bom, e aí ele falou, tá bom, já foi mesmo, né, que o irmão dele fica falando para ele, não, esquece isso, já foi, né, e ele, não, sou culpado, não sei o quê. Teve um momento ali que teve um certo sofrimento, mas que passou, né, foi um período de 4 meses ali que se dá uma passada no filme. Ele superou. E nesse mesmo período, o Woody Allen tá lá, o personagem dele tá lá cultivando aquela dor e não consegue se convencer de uma coisa que foi altamente banal, porque de fato ele não aconteceu nada com as beijoquinhas. Pois é. Mas vocês acham o personagem do Alan Alda assim, tão terrível assim? Porque eu revendo agora, eu achei que na verdade é o Woody Allen que com aquela noia dele. Que é a visão do Woody Allen. Tem uma cena lá que ele tá meio que dando em cima, né, da assistente dele e tal, mas eu acho que tem muito da visão do Woody Allen, do personagem. Sim. Eu acho até o personagem do Woody Allen, dessa vez eu achei ele um pouco irritante. Normalmente eu me identifico muito com ele, mas eu acho que ele dessa vez mesmo? Muito ao longo do filme. A questão da vida dele que é totalmente falido entendeu? Eu achei meu otário mesmo, mas talvez seja a visão do Woody Allen. Eu concordo. Pode ser sim. Claro. A forma como o Woody Allen, né, tá pintando ele no filme. Aumenta, né, aquela coisa que ele realmente não deve ser um cara muito legal, mas aí com a visão dele, né, fica aquela coisa, né, expandida, né, ele mostra cada falha, né, ele vai mostrando falha por falha. A gente tem que realmente falar um pouco mais nesse filme, porque a gente já discutiu bastante aqui, mas falar da questão mesmo que fez a gente escolher esse filme para essa temática. A questão do crime, né, da culpa, e essa relação que o filme tem com a obra do Dostoiévski. No caso, a gente está falando especialmente de Crime e Castigo, não é isso? O livro russo, da literatura russa. Diferente do próximo filme, o Crime e Pecados, ele já deixa bem claro logo no começo do que vai acontecer. Né? Porque eu vejo muitas vezes uma certa crítica de algumas pessoas que falam que o match point seria o Crime e Castigo, tirando a parte da comédia. Eu não acho que seja exatamente isso, porque o match point ele é um Pecados. O Crime e Pecado já, desde o começo, já está claro do que ele vai se tratar. O match point, ele é um drama romântico ali, com uma reviravolta, mas ele só vai virar aquela outra coisa no final do filme, né? Eu já confesso que o único que eu tinha visto nessa cena desses três realmente era o match point. E eu curto isso aí do match point, essa virada, né? Eu realmente não estava esperando. A gente estava aqui falando a respeito da relação entre essa obra, em especial, Crimes e Pecados, com o livro do Dostoiévski, Crime e Castigo. Na obra original, o Raskolnikov ele comete o crime porque por uma questão ideológica, porque ele se acha um ser humano superior. E o personagem principal meio que é isso também, né? Ele acha que ele é tão importante que ele pode sacrificar uma vida humana para não perder o prestígio que ele tem, o status que ele tem, tudo que ele construiu, quando seria muito mais simples realmente enfrentar a situação e contar a verdade, né? Então ele prefere sacrificar a vida de uma pessoa a perder tudo que ele construiu. Então é o modo como ele se enxerga mesmo. Ele acha que ele é uma pessoa muito importante para a sociedade. E não acho que ele seja, né? Não sei. Talvez até seja, mas nada disso justificaria um crime. É parecido com o outro personagem do Michael Caine lá no Honey Suzanne também, né? Que ele não queria perder aquele status todo, né? Então, aí ele... Ainda bem que ele não cometeu nenhum crime, né? Mas esse aí já matou a amante, né? Então... Ele tenta racionalizar a todo momento, né? Uma desculpa, ele não quer manter aquilo de toda forma, né? E ele sempre se acha
assim como o personagem de Michael Caine, que ele sempre está com a razão, ele sempre fez o certo e o mundo é que está que tá contra, exatamente. Mas na verdade é ele que fez ele que então, não é? caso de não querer admitir para a esposa, porque ele está sempre tentando fugir. Né? Sim. E tem a questão da culpa depois, né? Que ele sente mesmo. Mas depois ele consegue racionalizar o ponto que ele se sente bem com isso e pronto. Que é uma coisa que difere do livro, né? Que no livro... isso difere do livro. O livro ele se entrega. Ele faz a grande virada do Woody Allen aí. O que eu queria citar ainda sobre esse filme é que o nome dele, o título dele em inglês é Crimes and Misdemeanors, não é isso? Isso. Que não é exatamente pecados, né? Exato. Em português, ficou Crimes e Pecados, e em Portugal, né, ficou Crimes e Escapadelas. Olha só. Mas eu acho que faz mais sentido, né? Faz sentido. Sim. Escapadelas ou deslizes, né? Deslizes, ofensas. Porque no caso seria o quê? A traição do Jalen? Porque o crime é o do Martin Landau. O do Diabo seria nessas, né? As vaciladinhas ali, né? Sim. Então tá, e a gente falou desse filme, então, a gente vê que ele trabalhou essa história da amante, dos irmãos. A questão da amante vai aparecer no próximo filme que a gente vai falar agora, que é o Match Point. E a questão dos irmãos a gente vai ver novamente já no terceiro filme, que é o Sonho de Cassandra. Tem outros temas que se repetem também, né? Que já citou no episódio anterior, a questão do professor-aluno, né? De certa forma, a relação do Martin Landau com a Angélica Houston, né? Tem essa questão do verdade, né? Falo mesmo, ela fala. Eu tenho tanto que aprender com você, ela fala isso, né? Schubert, né? Nessa questão do professor, tem uma hora lá que ele fala que ele queria fazer um filme sobre um professor de filosofia, e é o homem irracional. É justamente é um crime que acontece, perpetrado por um professor de filosofia. Né? Ele tem essas ideias na cabeça durante muito tempo. O Diário, ele guarda lá na gaveta, de vez em quando ele pega uma e desenvolve. Às vezes ele volta para a ideia, né? Falando nisso, o personagem do professor, o que é que vocês acharam ali? Porque ele tem várias frases assim, muito fortes, né? Que ele solta ao longo do filme, e tem esse suicídio que acontece que não é explicado o motivo, né? O que é que ele quis dizer com isso aí? O que vocês acham? Vocês acharam dessa participação aí? Eu acho que o professor, ele se mostra, assim, meio... É uma palavra que ele até usa, acho que é nihilista, assim, ele só quer saber dele mesmo, né? Mas aí, naquela montagem final, tem as frases que ele vai falando, né? Não, mas a humanidade, ela consegue... continuar porque ela tem esperança, ela acredita nas pequenas coisas, no amor, acredita nas futuras gerações, né? Então, assim, ele mesmo, ele não acredita nada dessas coisas, em Deus, ele não acredita, mas ele acha que a sociedade pode continuar, né? Mas aí ele não quer viver porque ele não acredita em nada disso. Lembrando que, mais uma vez, a gente está vendo o recorte do cineasta. Sim. Exato. Eu acho que o professor é porque o que o Jalen quer dizer ali é que ninguém tem todas as respostas. Porque o Jalen lê muito, ele lê filosofia também, ele faz psicanálise há décadas e tal. Ele acha que ele está num mundo que não tem, que está indo para lugar nenhum, no meio de um vácuo que não tem sentido nenhum. Então, mesmo você sendo filósofo e passando a vida se dedicando a isso, no final das contas, a gente não sabe de nada. Sim. Né? Meu e aí você comete um crime e vai ficar por isso mesmo também. Exato. Então, a gente pode citar também, né, que ainda é um filme bem bergmaniano, né? O estilo das cenas tem essa própria cena que a Renata citou, né? Quando ele entra na casa dele na infância e de repente ao fazer a curva ele volta no tempo, né? Vê aquela cena, aquele flashback, lembra muito Morangos Silvestres. E aí vem de novo, né? É o fotógrafo, isso. Mas assim, os filmes do Diário no geral são assim, não é um fotógrafo que chama a atenção para si mesmo, né? Mas está sempre trabalhando. Sim, e nem a edição também, né? Que de novo é a Susan A. Morse, né? Mas a edição é muito boa, assim, né? Se você vê que a gente falou nisso também A Outra, que a edição, eu gosto muito da edição desse filme. Parece que assim, não chama atenção, não tem nada assim que você vai falar, nossa, que edição, mas é uma edição assim super competente e brincando com essas duas histórias, né? Eu acho que fica muito legal. É muito bem feita mesmo. Aquela cena, eu acho interessante, pré-assassinato, né? Onde o Martin Landau está no escuro, né? No meio da tempestade, que ele está se questionando, ele começa a conversar com o personagem do Sam Waterston, mas será que ele aparece, né? Eu achei que
imaginação. Parece mais a imaginação dele. Tá falando com a consciência dele. Né? Isso, que é aquela coisa, né? Do bem e do mal, né? Então, acho que ali apareceu o bem, né? Tem uma frase muito boa que fala que Deus é um luxo que eu não tenho, né? É um luxo I can afford, né? Aliás, tem uma frase que eu não esqueço, que é a parte do Woody Allen, que ele fala, a última mulher que eu penetrei foi a Estátua da Liberdade. Ah, sim. Não, esse filme tem muitas frases. Né? Não, as frases que a personagem da menina também usava, elas também são engraçadas, que ele diz assim, você pode ter o meu corpo, não é melhor doar para a ciência? Aí, ela é uma inteligente, eu gosto de estímulos mentais. Ela já tentou tratamento de choque? Sim, o personagem Ronaldo, eu achei legal. Ele tem umas frases maravilhosas. Uma história que é comédia, é drama mais tempo. Nossa, eu achei assim, genial isso aí, genial. Sim, aí fala aquela história que se dobrar é engraçado, se quebrar não é. Não é que só que ele fala tanto, né? E o Woody Allen faz aquelas caras. Nossas caras que ele faz. Tem presença, né? O filme foi indicado. O Woody Allen novamente foi indicado a melhor diretor, né? Eu acho que o Martin Landau foi indicado a. Coadjuvante, né? Coadjuvante, foi indicado a roteiro. E fechou com chave de ouro nos anos 80, assim, né? Um dos filmes. Foi o último, né? Dos anos 80. Vendo aqui que no BAFTA ele foi indicado a melhor filme, diretor, roteiro, atriz, ator e atriz coadjuvante, a edição da Suzanne Morse. É um dos filmes mais reverenciados do Woody Allen. Vocês acham assim que ele tá no top 10? O meu é o meu segundo preferido dele, hein? O meu é Annie Hall, Crimes e Pecados e A Era do Rádio. Esses três aqui eu não mudo não, viu? Porque eu acho que a Rosa Púrpura do Cara, a gente gosta também, mas é um pouquinho menos. Pois é, pessoal. Então é isso aí. Acho que a gente falou bastante coisa do Crimes e Pecados, e a gente pode passar para o próximo, que já tem muitas relações, como a gente já falou aqui, a própria trama da amante que vem ameaçar a vida lá do protagonista, né? Well, your credentials and references are excellent. You can begin this weekend. Thank you. This is Chris. This is my father, Alec. Hello. I hear you're an incredible tennis player. I played once, and then I gave up, and then I went back, and I gave up, and I went back. I'm sure Charlotte's good. I just got bored. I got bored. And this is my sister. There's a chair somewhere. Chloe. Hi, I'm Hello, Chloe. There's two more. Shall we meet for lunch first? It's a date. I think it's important to be lucky in anything. I think everybody's afraid to admit what a big part luck plays. And it seems scientists are confirming more and more that all existence is here by blind chance. No purpose. No design. Match Point tem como protagonista Chris Wilton, um ambicioso instrutor de tênis que procura ascender socialmente ao se relacionar com a abastada família de Tom Hilde, principalmente com a sua irmã Chloe, de quem vira interesse romântico rapidamente. Tudo parece ir como planejado, até que Chris venha conhecer a sensual Nola Rice, namorada de Tom, por quem fica obcecado. E quando a gente diz que é obcecado, é porque ela é Scarlett Johansson também, né? Eu acho que aí fica difícil não ficar obcecado, né? Não ficar obcecado. Um detalhe aí, a Scarlett Johansson, eu acho que é aos 21 anos, se não me engano. Linda. E assim, ela, até aquele momento, ela só tinha feito... Ela tinha atuado como criança, claro, né? Mas de filmes de grande renome assim. Ela tinha feito Contos e Desencontros, né? Eu acho que 2003. E aquela moça com brinco de pérola. Sim. Que, pequeno, mas teve uma certa repercussão. Mas assim, ela não era vista ainda como sex symbol nem nada. Ela era estranhazinha. Eu até gosto de dizer que o Woody Allen inventou a Scarlett Johansson musa. É verdade, porque todas as cenas que ela aparece são super sensuais, né? Ela sempre tá com cigarro, assim, né? E ela fala daquele jeito. So, who's my next victim? You? What did I walk into? Chris Wilton, this is Nola Rice, my fiancée. Very well for yourself, unless you blow it. And how am I going to blow it? By making a pass at me. Sensual, mas não é vulgar, porque eu acho que mais na frente, quando
da Marvel, ela foi sexualizada como Viúva Negra. Exatamente. O tratamento do Woody Allen é sensual, mas assim, ainda bem respeitoso. A gente estava procurando material sobre esses filmes e eu vi algumas entrevistas, tanto da Scarlett Johansson quanto do Jonathan Rhys Meyers, e eles falando como era no caso deles. Acharam muito fácil trabalhar com o Woody Allen, que ele realmente deixava... que dava... Um deles, né, até o Jonathan falou que ficou bem ansioso, que ficou com muito medo, e que resolveu falar de cara logo pro Woody Allen que estava com medo. E ele tranquilizou, ele disse, não tem problema, faz aí, né, assim... o Woody Allen é super de boa, né, com os atores, tipo, Muito bem, que foi um trabalho muito tranquilo de fazer, e fácil de fazer até, embora, assim, claro, né, com as dificuldades que o trabalho de ator tem. Mas, em relação à direção, muito tranquilo. Tanto que a Scarlett Johansson ainda, até hoje, é uma das poucas atrizes que ainda defende publicamente. É isso que eu ia perguntar. Eu não sei se ela continua defendendo, então. Ela não fica fazendo campanha, obviamente, mas assim, em entrevista ela fala que acredita nele, que trabalharia com ele. Tá. Entendi. É porque teve uns aí que simplesmente viraram a cara, assim, né? Falaram, eu nunca mais trabalharia, me arrependo. Dá para dizer que ele meio que descobriu ela, né? E revelou, né? Agora vale falar o contexto, né? Porque nessa época aí, foi o quê? 16 anos depois do Crime dos Pecados, né? O Woody Allen, nos anos 90, teve uma série de bons filmes, mas no finalzinho ali dos anos 90 para 2000, ele estava com uma série de fracassos, de crises. Já tinha tido escândalo, né? Já tinha tido escândalo. Já tinha tido, Fracasso de público também. Muita gente já tinha dado o Woody Allen como cineasta que já tinha, né, acabou. Morreu, acho que... E aí o Match Point foi uma grande surpresa por tudo, né? E naquele documentário do Woody Allen, aparece até o trailer do Match Point. Aí... Não parece um filme do Woody Allen. Então, exatamente isso que eu ia falar, que aí o crítico fala, nossa, todo mundo viu esse trailer no cinema, e no final aparece, dirigido por Woody Allen, falou, todo mundo, mas Woody Allen fazendo um filme desse, né, thriller, assim, né? Mas esse é um grande paradoxo, porque, assim, ele ao mesmo tempo não parece um filme do Woody Allen, mas ele exatamente. Tudo que ele está falando ali naquele texto, sim. Meu povo, a gente acabou de falar, ele pegou uma história que ele elaborou, que ele trabalhou, mas que talvez... Ele quis revisitar, ele revisitou a mesma história com outro enfoque agora. Olha. E o ele faz, o que ele tinha enunciado no primeiro filme, né? Anunciado no primeiro filme, de que a história se tratava sobre isso, no Match Point a gente não vai perceber que a história se trata sobre isso. Ela vai acontecendo de uma forma assim, talvez mais a questão daquela situação que a qualquer momento ele pode perder o que ele conquistou, a qualquer momento, mas a gente não imagina. É uma história de ascensão social. De ascensão social. Né? Não imagina que ele vá descambar para isso aí, do assassinato. Se bem que naquela primeira cena que ele tá falando do jogo de tênis, que ele vai explicando a bola, ele fala ali que ela pode ir para lá, pode ir para cá, né? E que ele faz isso um paralelo com a vida. Isso eu acho muito legal. Isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Eu falei, vou prestar atenção nisso. E realmente lá na frente, tem um payoff. Né, faz toda... Mas essa questão da sorte é algo que ele já citou em outros filmes, né? Que na verdade, eu acho no Memórias, que o principal fator para um relacionamento dar certo é a sorte, e as pessoas não querem admitir isso, né? Isso. E aí tem o detalhe, né? Que como ele já estava perdendo muito financiamento nos Estados Unidos, foi o primeiro filme dele na Europa, né? Ele conseguiu fazer em Londres, que é Londres, né? Que, aliás, tem umas paisagens legais, né? Que dá vontade de ir para aí. Mas o que vocês acham? Que ele aproveita bem a cidade, porque muita gente eu vi que criticou, que poderia ser um filme eu acho que em qualquer local, mas eu não vejo isso como algo ruim, não. Não acho, não. Não, eu acho que sim. Eu acho um filme muito filmático, muito britânico. Até os personagens são todos muito... Essa questão da classe, eu acho que é muito britânica, né? Muito. Aquela mãe que fica desdenhando da personagem da Scarlett, né? Não pode. É um tipo diferente de riqueza ali. Sim, exatamente. Bem nariz empinado mesmo, né? E aquele apartamento que eles vão morar, ele... Nossa, que lindo! De frente o Thamisa, meu Deus, falei, eu quero isso na minha vida. A pessoa que fala que à vontade, não aproveitou. Não, Sim, é porque às vezes a pessoa acha que para aproveitar... Tem gente, eu estou dizendo que é o caso, que a visão deles é ser caricatural. Vamos falar uma coisa bem realmente clichê. Não funciona. Já foi para aquela Londres mais aquela coisa financeira, né? Do cara que assiste,
E geralmente você vê a parte moderna de Londres ali, né? E quando vai para uma coisa mais íntima, ele vai para fora da cidade. Vai para isso, para o campo, isso, Exatamente como vocês falaram. A gente não pode esquecer de falar de uma coisa que é muito legal nesse filme. Como no anterior a gente estava falando que tinha interferência dos filmes comentando as cenas, agora a gente tem trecho de ópera comentando as cenas também. Acho que toda a trilha do filme são óperas, né? São do Caruso. Caruso, né? Exatamente. É a relação deles com a arte também. É uma relação meio pedante, né? Tipo assim, eu entendo disso, né? Isso. E com a literatura, porque ele leu Crime e Castigo. Eu não tenho certeza se ele leu para falar com o cara ou se ele gostava mesmo. Eu acho que ele gosta mesmo de ler, de alguma forma. Acho que ele é uma pessoa culta. Ele só... Tenta, né, passar... Eu acho que ele tenta, Lourenço, porque ele fala que, assim, o seu pai gosta... Ele sabe que eles gostam de ópera, então ele tenta, você vê que ele está lento para tentar se inserir ali. É uma alpinista social, né? Uma alpinista social. Ele quer se inserir naquela coisa britânica ali, né? Aquela família, inclusive o Brian Cox, né? O chefe da família. O Brian Cox, antes de ser o... Eu só lembrei do Succession, vendo o Brian Cox ali. Tem uma cena muito legal, que é quando eles vão ao cinema, né? E qual filme que eles estão assistindo? Os Diários da Motocicleta, né? Diários da Motocicleta. É verdade. A Nola dá um cano nele, dá um cano, né? Que é muito legal. Ele insiste pra menina ir pro cinema. Porque ele quer ir pro cinema, não quer assistir. E quem sugeriu esse filme foi a Nola, o tipo do filme que ela ia assistir. Por quê? Porque é um filme de um brasileiro, né? Deve ser um filme muito alternativo. Sim. Perdeu, rindo. Pois é. Mas esse negócio dele chamar, deles tratarem a Scarlett de forma pejorativa porque ela é americana, há também com ele, com o Chris, porque o filho chama ele de irlandês, né? Ei, irlandês, vem aqui, irlandês. Só que a Scarlett, a personagem da Scarlett, que se ofende, ele é pura, porque ele tem, o objetivo dele está claro ali. Ele quer entrar a todo custo na família. E ele leva como uma brincadeira. Né? Ele não faz como ela que se ofende, porque ela sabe que quando é falado para ela, é para colocar ela no lugar dela. E no caso dele, ele não aceita. Ele aceita porque faz parte do plano dele. Ele quer entrar lá. De qualquer jeito, ele quer aquela boquinha, né? E aí, quando ela revela para ele, né, que tá grávida, tudo, aí ele fala, não, agora eu não... Eu fico em dúvida, será que ele realmente gostava dela? Mas como ele não queria perder a boquinha da riqueza, aí... Com certeza desejava dela, né? Vamos lá, vamos pensar aqui um pouquinho. A personagem da Chloe, né? Que é a Emily Mortimer. Né? Tão bobinha, tão ingênua. Não tem nada de ingênuo. Não é. Porque ao mesmo tempo que ela conduz para ele subir dentro da hierarquia da empresa, é ela que dá as diretrizes. É ela que dá os toques pro pai, né? Põe ele lá para trabalhar não sei aonde, né? Ele é feito ali dentro, né? Ele é conduzido. Sim, exatamente. Exatamente, né? A gente tem isso aí. Ela é uma personagem que aparentemente é um personagem doce, mas ela sabe bem o que é ali. Sim, são ricos legais. Esses personagens são aqueles ricos legais, tratam bem e tal, mas não é bem assim, né? Tratam bem, mas sim, você vai casar, você vai trabalhar, você vai ser um homem respeitável e você vai me gerar netinhos. Isso, e precisa ter filho, né? Pra gente continuar aqui, né? Exato. Tem tudo isso. Sim. Que a personagem da Scarlett não se encaixa, porque ela já vinha de um casamento, ela fala que ela vinha de um casamento que a mulher não tolerava, e tem a história do aborto. Que a gente ela já teve. Inclusive, a mãe dela é muito cruel com ela, porque fala que porque a vida de atriz é muito cruel, porque
Mas, pô, ela tinha 21 anos ainda, né? Ela não era tão velha assim para já ter que se preocupar, né? Tava começando, né? Pois é. Aí sim, a gente se perguntou aqui, será que ele gostava dela? Quer dizer, qual era o plano? O Chris, ele não é uma pessoa má, ele não é uma pessoa boa. Ele é um cara focado. Ele é focado, ele quer o objetivo dele, que é entrar para a família rica e ganhar dinheiro. Porque ele viu que ele era um bom jogador, mas que não era o suficiente para ele ser um campeão. Para ele subir, né? Ser o primeiro. Desce um degrau, ele vai ser instrutor. Porque com certeza ele podia fazer uma coisa melhor, mas ele vai ser instrutor para arranjar oportunidade ali e se inserir num negócio desse. Então é pensado. Na minha visão, o interesse dele por obras por ópera, por arte, por literatura, também é pensado. Ele é focado. Então, tudo está indo muito certo. Inclusive, tem uma cena dele com a personagem da Scarlett, quando ela leva uma rejeição, quando ela tem uma rejeição no teste, que ela fala, muito boa. Olha, tá indo tudo certo, você vai muito bem, a não ser que você estrague tudo. Né? Então, ele não quer estragar tudo, mas ele vai estragar tudo quando ele conhece, porque o desejo... Ele não consegue conter. Né? Depois que ela já separou do irmão e ele a vê no museu, se ele tivesse ignorado, pronto, não teria acontecido nada. Mas ele não consegue. Ele vai atrás dela. Ele a vê na escada rolante, e eu acho muito sexy, porque ele chega para ela e pergunta qual é o seu número. Ela não quer falar. E ele decora. Ele fala. E ele já decora. Sim. Pois é. Tem até uma entrevista do Chris Rock, né, que a gente comentou já algumas vezes, que ele é fã do Woody Allen. Ele fala que ele gosta. Sexy, é um filme muito sexy. O diretor daquele de 70 anos fazer um filme daquele, depois seu presidente. Exato. Tem filme do Woody Allen, até que a gente comentou aqui, o marido e sua esposa, que tem cenas na cama, né, e tal. Não chega aos pés deles rolando nada. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Aquela cena ali é realmente... A primeira cena mesmo dela, que ele pega a raquete, bota a mão na cintura dela, ela acende cigarro. Aquela voz rouca da Scarlett, pelo amor de Deus. Não, aí os diálogos entre os dois, a química, né? Porque a gente até tem um crítico muito famoso, que ele não gosta muito do protagonista, né? Do ator, que estraga o filme. Tudo que bem, ele tem direito não, mas Mas é dizer, tem química alguma entre ele e a Scarlett. Colega, eu vi outro filme. Eu acho que tem química pra caramba. Tem demais, nossa, o tempo todo. São dois atores que o Woody Allen fala, ele escalou porque ele achou os dois atores sensuais, né? O Jonathan tem aqueles lábios. Assim, ele é bem bonito. E assim, eu não sei se ele é um grande ator, mas eu acho que ele está muito bem encaixado. Eu acho que não. Eu acho que é um protagonista muito diferente dos outros do Woody Allen, assim, muito único. Você não imagina o Woody Allen interpretando aquele personagem ali, né? Não. Ele me lembra muito o Malcolm McDowell na Laranja Mecânica. Ele tem aquele olhar meio assim, talvez maldoso, talvez você não sabe o que se passa na cabeça dele, né? Que é mais muito focado, né? Não dá para decifrar, né, no rosto dele, assim, né? O que ele tá realmente pensando. Depois tem uma montagem, né, de cenas dos dois na cama ali, que eu acho que já chega quase perando a caricatura, mas não chega lá. Já né? A preguiça, né? Quase que vai, né? Ele tá passando óleo nela e tal. Aí depois tá fazendo massagem com óleo, né? Porque tem que ser, Renato, tem que ser uma coisa assim, pra gente embarcar na ideia de que um cara frio e calculista, ele só vai sair do eixo se for por isso. É uma coisa muito doida mesmo, uma paixão louca. Se fosse uma mulher bonita, se fosse uma... Não, tinha que ser uma coisa muito louca. É a mulher, gente, né? Isso aproxima muito do filme noir. É um filme noir clássico, isso aí. Mas aí o que acontece, né? Começa a ficar uma coisa... Aí já volta a ligação com o filme anterior, né? Já começa a ficar uma coisa que começa a atrapalhar o plano dele, o objetivo dele, porque por ele conseguia levar essa vida dupla tranquilamente. Tranquilamente. Pro resto da vida. É um problema que ele, ao longo dessa relação, ele não está conseguindo, tem esse problema que ele não consegue engravidar a esposa, né? Tem esse problema. Mas eu não sei se a relação dele que tem a ver com isso, mas assim, o fato é que o que começa a pegar é ela ameaçar. E tudo aquilo que aparentemente, que é a história do roteirista Woody Allen, né? Tudo aquilo que apareceu na história lá atrás, o pai as armas lá na fazenda. Porque tem a vizinhazinha, né, que é xerida. Ela disse que a vizinhança tem crime na vizinhança. A vizinhança tem. Ele vai só... É muito bem ele vai estruturado soltando, o roteiro. né? É muito bem estruturado. Sim, vai. Sobre ela gostar ou ele não gostar, eu acho que ela, no início da relação, ela era por causa do sexo mesmo, mas depois ela realmente se apaixona por ele. Ela se apaixona. Tanto é que ela fica muito mais frágil
Ela parece que ela muda de personagem, ela fica muito mais carente, ela muda mesmo. Agora, ele gosta dela, sexualmente e tal, mas ele gosta mais dele. Porque tem uma hora que ele é muito cruel com ela, que ela fica flertando com ele ali, e ele fala assim, onde estava essa confiança toda na hora do teste? Nossa, porra! é muito bom. Que diálogo, Ele não consegue ficar por baixo, cara. Né? Um negócio impressionante. É verdade. Nossa, nessa cena ele tá muito bem. Tá. Mas realmente, a Scarlett, ao longo... Depois que a relação deles se retoma, né? Ela vira a chave, ela meio que se perde um pouco, e aí ela se aproxima muito da personagem da Angélica Houston. Mas você gostou mais da Scarlett. Mas aqui é mais bem trabalhado, porque tem esse negócio de ela não conseguiu a carreira dela, e ela ela volta para os Estados Unidos, depois volta para a Inglaterra, ela não sabe o que fazer da vida. A única coisa certa na vida dela é ele, então ela coloca todas as peças dela nele. Que apesar de tudo é jogado. Tem uma construção ali da personagem. Sim. Eu acho que essa construção talvez tenha faltado na Angélica, fora... Exato, faltou. A questão realmente da aparência dela, que ela é uma mulher muito grande, né? E a Scarlett é uma menina menor e tal, lourinha, aquela coisa bonitinha também, né? Bonitinha, não, bonitona, né? Mas talvez tenha sido isso aí, que faltou um pouco. E ele, ao contrário do outro filme anterior, ele não delega essa decisão para ninguém, não. Isso. Ele mesmo vai fazer, né? Aí talvez a literatura tenha valido a pena, porque ele leu o Crime e Castigo, né? A cena é muito parecida. Não, é uma cena cruel, né? O jeito que ele... Não é cruel, nossa, eu fiquei assim... Ele não atira na Scarlett de costas, porque não Isso. compôs a cena do crime. A cena do crime seria porque ela teria surpreendido alguém. Para surpreender, ela tem que estar de frente. Ele tinha de frente, nossa. Não, e essa cena toda, eu achei até meio Hitchcockiana, assim, né? Porque é um suspense, né? O tempo todo, assim, você fala, não, vai dar errado, né? Que isso é algo que não aconteceu no filme passado, que não foi mostrado o crime. Não foi mostrado. E nesse ele é mostrado em detalhes. A gente descobre o procedimento ao longo do crime, né? Que você não sabe. E, na verdade, é até bem inteligente, né? O tipo de arma que ele usa, né, que não tem um projétil. O policial até acha que ele ferrou, mas na verdade ele usa uma espingarda de campo. Uma espingarda, O fato dele entrar no quarto primeiro da senhorinha lá. Não, nossa, eu fiquei com muita dó a senhorinha, gente, coitada, né? Tipo, não tinha nada a ver. Né? Foi porque realmente ela vinha, e para todos os efeitos, o crime que ele queria forjar era o assalto à senhorinha. Era o assalto, Pois é. Para ver como ele é frio, né? Para ver como ele é frio. Ele é frio, mas você vê que ele sofre ali, ele mostra bem o sofrimento dele, né? Exatamente. Ele sofre. Agora eu não sei se é culpa, não. Não sei. Eu também não sei se é culpa, não, viu? Se ele não quiser chegar àquele ponto, não tinha ele não queria, mas... Ele não é um psicopata, isso é claro. Mas assim, como tu falou, talvez assim, não sei se sociopata, mas alguém que tá ali... Eu acho que sociopata, porque depois parece que ele não tá assim tão culpado, né? Ele fala, bom, eu fiz... Exatamente, não é a culpa, vai ser pego. Tanto, inclusive, logo depois do crime, o que acontece? Ele consegue engravidar a esposa mesmo, Tem muito Bergmaniano também, que juntam questões psicológicas com biológicas. Eu noto isso que tem muito no filme dele. Quando você... ele resolveu certa coisa, agora engravidou. Tem isso também no filme dos dois. E a história da sorte vem aí, né? Que é aquele lá do comecinho da bolinha de tênis, né? Muito legal. As duas que ele rouba da senhorinha, né? Que ele acaba, né? Na hora que vai se livrar, deixa uma e ela acaba sendo, né? Isso é genial. O Pablo é isso, que normalmente o diabo não é conhecido por metáforas visuais, mas nesse caso ele faz uma, né? Porque ele abre o filme com a questão da bola. Da bolinha, e depois a aliança ali, né? A aliança, né? Que joga e bate na quina. E se você parar para pensar, não faria nenhum sentido, porque assim, o anel caiu ali, ele não teria como ser descoberto com aquilo. Né? Mas assim, o jeito como o Woody Allen resolve, que na verdade aquilo ali vai incriminar outra pessoa. Outra pessoa. Quando o anel cai, aí eu pensei assim, pronto, se lascou. Só que o anel cai e o golpe de sorte é o dirigente. O mendigo vai lá e pega. E eu acho legal não mostrar ele em nenhum momento. Né? Isso eu acho bem legal também. E é muito legal mostrar o policial que estava quase... Isso, que adivinha, né? Ele acha. Pois é. Não é isso, não. E fala, nossa, nessa hora aí é um plot twist. Não, essa hora é um projeto. Gente, eu fiquei assim, meu Deus, como? É muito bem estruturado.
Muito Agora, legal. voltando para a cena do crime, essa cena do crime, ele realmente tirou do Crime e Castigo, porque no Crime e Castigo, o protagonista, Raskolnikov, ele mata a velha que ele queria matar, e quando ele tá saindo, ele vê a irmã dela, ele mata a irmã, mas a irmã foi o dano colateral. Ele teve que matar para não ser pego. E também é no segundo andar, e também tem pessoas descendo da escada. A cena é estruturada muito parecida, né? Signor, accurato, mi trova una prova sicura. Didn't you say your name was Harris? Non sfuggir, nulla ti giova. Ho la sicura, la visibile prova. Oh, sta, s'accenda precipiti, i fulmini nel mio solentoso color che si Então ele tirou de lá, o crime ele tirou de lá. Mas não tem nenhuma cena dele. Se fosse um diretor menos talentoso, ia pegar uma cena dele lendo o livro e anotando e explicando o plano para si mesmo. Ele não faz nada disso. Você vai descobrindo o plano conforme ele vai fazendo. Ele chega lá, ele pega as armas, aí você vai montando na cabeça o que é que ele vai fazer. É muito interessante porque o suspense aumenta muito e ele não precisa explicar nada. É muito bom. Eu acho um dos grandes ápices, dos grandes clímax de filme do Woody Allen, essa cena. Inclusive, durante o filme, tá tocando a ópera, ela tá truando, né? É Otelo, né? Lola. Ele fica menos culpado que o outro personagem, mas tem aquela cena do confronto, que é uma cena meio hamletiana, que ele vê o espectro das duas, né? Muito bom. É. Inclusive tem a frase do Sófocles, né, que eu falei no início, né? Tem, exato. Ele fala do efeito colateral. Inclusive, tem aquele crítico que a gente gosta, o Pablo Vilaça, que na crítica dele, ele deixa que a gravidez dela seria um mistério, porque ele não tem dúvida se a gravidez era real, né? Não sei qual a opinião de vocês, se ela estava realmente grávida ou seria uma tentativa dela de... Não sei, eu acho que ela estava mesmo. Eu achei ele matou, que ela foi 3 mesmo. ali. Ele matou um bebê, matou um adulto e matou uma idosa, filho do Aéreo. Pois é. E você vê que ele racionaliza ali, apesar de tudo, ele sofre, mas ele consegue dar uma explicação. Ele fala que talvez não ter nascido seria a melhor de todas as táticas. Esse filme aí já é um filme focado numa narrativa só, roteiro bem, a história bem redondinha, né? Tudo. É um filme muito bom. É um filme para quem tem implicância com o Woody Allen. Assista, porque você vai gostar, né? Com certeza. E não envelheceu muito, não, viu? Eu acho que para a geração nova, eu vejo muito, que eles gostam muito do Match Point, citam até como o melhor filme do Woody Allen. Sim, isso aí, é verdade. Eu concordo. Ultimamente, ele tem citado também o Match Point como um dos filmes favoritos dele. É o que ele mais gosta, né? Ele diz que se aproxima mais do que ele planejou. É um dos mais longos. Eu acho que é o mais longo filme dele, tem 2 horas e 3 minutos. É um dos mais longos. Eu acho que é o mais longo o filme dele. Exatamente, porque ele tem um ritmo muito bom. Eu até comentei com ele. Né? Não tem nenhuma cena que eu vou cortar. Tipo, tem aquela cena que ele encontra um amigo dele. Vocês para que essa cena aí dele? Eu também não entendi aquele amigo lá, mas acho que era só pra ele fala com o amigo dele. Porque tem uma cena depois dele perguntando sobre ele. Ele tinha que conversar com alguém. É ali que ele decide, né? Que na verdade eu não quero abrir mão da vida que eu tenho, do luxo que eu tenho, né? Eu acho que o ritmo do filme é muito bom. Eu até no Match Point eu lembro que eu ia começar o filme, mas eu não pretendia terminar. Mas o filme estava tão bom, ele tem um ritmo tão bom que eu continuo a seguir, né? Vale citar no caso aqui que já é o terceiro editor dele, que é uma mulher, no caso, né? Que também é Lepselter. Lepselter, é. Desde 98 edita todos os filmes dele, né? Isso, não sabia não. Esse é um dos melhores, assim. É legal, né, que esses grandes cineastas, eles gostam de trabalhar com mulheres editoras, né? Eu acho muito legal que o Scorsese é até uma schoolmaker, né? Então, tem uma tradição aí. O Pablo chegou a falar para a gente no curso de crítica, vocês lembram? Sim. Que era porque isso aí é uma tradição que vem desde os primórdios do cinema,
porque tem a ver com a questão do manuseio das tesouras, das mulheres costureiras. Isso, das costureiras, exatamente. Pois é. Eu acho que isso é fundamental, né? Sim. Muita coisa que talvez não fosse tão legal, né? Assim. É verdade. E assim como no filme anterior, mais uma vez é um grande elenco, né? Eu acho que assim, mesmo são grandes atores, mesmo personagens pequenos ali, eu acho que todo mundo tá muito bem. Eu gosto muito daquele que faz o Tom, aquele ator. É que sempre em filme em inglês ele tá, né? Esse ator. Matthew Good, isso. Eu sempre vejo ele. Cara cínica, né? Vamos falar aquela cara cínica dele. Tem até uma participação pequena daquele ator lá, que ele é o vizinho da Scarlett Johansson, né? Que ele participou do filme do James Bond. É o Colin Salmon, se não me engano. Acho o policial é o Spud do Trainspotting. Eu não tinha... verdade. É mesmo, né? Verdade. Olha, ele saiu das drogas e virou policial. Verdade. Então, assim, mais uma vez é um filme muito bem escalado. Foi indicado, né? Foi indicado ao Oscar de roteiro. O roteiro dele é muito bom, cara. Eu, assim, vou dizer minha opinião. Eu acho que dos três, atualmente é o que eu mais gosto, porque eu acho que ele tem um ritmo melhor que o Crimes e Pecados. Eu gosto mais do Match Point. Foi o primeiro Woody Allen que eu vi no cinema. Eu gosto mais. Eu gosto mais de Crimes e Pecados. Pois é. Pronto, pois é, pessoal. Então, assim, aí a gente falou desses dois filmes, né? Que a gente relacionou bastante, né? E relacionou bastante com a obra também do Dostoiévski, mas a gente vai para o terceiro, que é O Sonho de Cassandra. O Sonho de Cassandra veio logo depois, não é isso? É 2007, eu acho. 2007, né? Logo depois do Match Point. Acho que não teve mais nenhuma entre eles dois, não. Não teve. Teve qual? Ele gostou tanto da Scarlett Johansson que ele escreveu o Scoop só para atuar ao lado dela, que dizem que é meio caído. Né? Hugh Jackman, né? Qual do John Wick, agora não sei se é o nome, o irlandês lá? Sim, ele tá no filme mesmo, faz o mágico. Agora eu vou ter que descobrir. Eu vi logo depois, eu acho que do Match Point mesmo. E assim, é outra Scarlett. Exatamente, Ela faz uma versão do Woody Allen muito bom. Eu acho que ela o Ian McShane. Ian McShane, né? Mas aí, depois, então, do Match Point, né? Ele chegou a fazer com a Scarlett de novo o Scoop, né? Ele vai trabalhar de novo com ela com Vicky Cristina Barcelona, que também é muito bom. Qual o ano? Acho que é 2008. Pois é. Já no terceiro filme, O Sonho de Cassandra, os irmãos Blaine levam uma vida sem muito empenho. Ian ajuda o pai no restaurante e finge ser rico pegando carros emprestados com o irmão Terry, que trabalha em uma oficina e é viciado em apostas. A mesma sorte no jogo que possibilitou os irmãos comprarem um iate se transforma num tormento quando Terry perde uma bolada e Ian se apaixona por uma atriz. Para conseguir dinheiro, os irmãos pedem auxílio ao tio Howard, que propõe um terrível favor em troca. Esse terrível favor a gente já sabe, né? Vai envolver outro crime. Aonde vai dar, né? Vamos primeiro dar um elefante na sala aqui, vamos lá. Teve uma certa polêmica, né, na decisão da lista de filmes, porque o Sonho de Cassandra seria um filme um nível um pouco abaixo, ou bem abaixo dos outros dois, que são clássicos. Mas vamos lá. É um dos piores filmes do Woody Allen? Eu acho que não. Eu acho que ele não, de jeito mas nenhum. Ele colocando como o pior filme dele. Não. Ele não chega na altura do Match Point, mas ele tem muitas coisas que podem ser aproveitadas. Eu acho que... Eu não sei se eu vou falar besteira aqui, mas eu acho que talvez seja uma edição que está faltando, assim, dar um ritmo melhor para o filme. Individualmente, as cenas são ok. Quando bota no conjunto, tá faltando uma liga ali. Eu acho que é isso. Falta. Lourenço. Eu, quando assisti a primeira vez, só tinha visto uma vez, eu tinha gostado do filme, mas ele perde muito na comparação com o Match Point. Dessa vez, na segunda vez, como eu já sabia do desfecho, eu perdi um pouco o interesse dele enquanto eu estava assistindo. Mas falta alguma coisa na edição, sim, para dar a liga, principalmente do final. Eu acho que talvez faltou um melhor tratamento do roteiro. Eu acho também. Eu também. Eu acho que alguma coisa no roteiro ali que não, sei lá, não sei se está sobrando, né? Não acho que nem a edição. Eu acho que é alguma coisa no roteiro ali que eu acho que a personagem da Hayley Atwell, eu acho que ela não é tão bem trabalhada quanto a Scarlett Johansson, apesar de ter suas qualidades.
Só que isso aí não é o que deixa o filme ok. Eu acho que o final é um pouco corrido, talvez. Sim, Mas eu acho que ele tinha o objetivo de ser um pouco mais, sei lá, chocante, talvez. E, apesar disso tudo, eu acho que, ironicamente, ele é o filme que mais se aproxima do Crime e Castigo do Dostoiévski. Eu acho que a culpa do personagem ali está muito parecida com o personagem do outro irmão, né? Tá bem... Nesse caso, eles estão pegos, de certa forma, né? Sim, desse sim, No caso do livro, ele é preso, né? O Raskolnikov. E aqui, no caso, eles pagam uma pena máxima, né? Na verdade. Thank you again for coming to my aid on the road. Being rescued is one of my wicked dreams. It's not very wicked, being rescued. It's what you did to me after. Terry, I've met this incredible girl. She's an actress. What's the matter with you? I lost a lot of money in a car game last night. How much? The £90,000. How are you going to pay back £90,000? You got some money put away, you told me. I have a little saved for this business proposition. I'm in real trouble here. Yes, you're in real trouble. Your Uncle Howard started with nothing, and now he's a millionaire, and yet he never forgot his family. So what kind of money are we looking at? We both find a way to pay you back. I wanted to talk to you about that. I think you'll agree that family loyalty cuts both ways. Oh, without a doubt. Name it, Uncle Howard. Anything. What's he expect? You'd never consider anything like that, would you? No. Would you? The bedroom scenes were so sexy. I was thinking of you for motivation. I want us to go to California together. You're not a big shot, Ian. Small stakes player. Look, for the first time in my life, I've met a woman and I'm in love with her. But this is a way out for me too. Voltando aqui mais ou menos do começo, né? Então a gente vai acompanhar essas duas pessoas que Londres não também, são Londres, não são necessariamente pessoas ambiciosas, pelo contrário, eles querem curtir, né? Um quer curtir jogando, o outro quer curtir dando uma bacana com o carro emprestado. Inclusive, eu acho muito interessante a dinâmica dele pegar o carro emprestado do irmão que trabalha na oficina. Do irmão que trabalha na oficina, né? São de classe trabalhadora e tal, não se esforçam muito, então tem aquilo ali. E vão vivendo bem, até que surge o quê? A ambição. É a ambição que vai mudar o jogo, a história. Eles ganham um dinheirinho a mais, compram aquele barco chamado, aquele iate que eles vêm batizar o iate de O Sonho de Cassandra. Depois a gente pode até conversar um pouquinho sobre isso. Aí, a partir daí, um dos irmãos se sente com muita sorte no jogo, vai jogar, se estrepa e vai dever uma bolada para um agiota, né? O outro conhece, com a história dos casos, que ele dá uma de bacana, conhece uma menina linda, ambiciosa, uma atriz. E ele quer acompanhar. E ele quer bancar uma coisa que ele não pode. Não pode, certo? Então, os dois, por causa da ambição, por causa da história do descontrole do jogo também, eles vão dar um passo maior do que as pernas e se estrepam. E eles têm um tio rico, né? Que é super bem sucedido, né? E é um ator massa também. Tom Wilkinson, maravilhoso. Nossa. E aquele personagem que é o exemplo para todo mundo, mas é a crítica do Woody Allen, né? Que alguém vai chegar naquele patamar ali, com certeza fez sujou as mãos. Sim, isso é mencionado nos filmes anteriores. Eu acho ele parecido com o Lester, né? Lá do Crimes e Pecados, do Alan Alda. Tem sempre alguma coisa, né? Alguma coisa ele vai ter feito. Para a irmã, ele é um santo. É um santo. Ele é o ele é o contraponto do marido dela, que o marido dela é um trabalhador. O marido dela é um trabalhador honesto, mas não ganhou dinheiro, então fracassado, na visão dela. E ela fica enchendo a cabeça dos meninos e eles também eles embarcam nessa ideia também. Então, eles acham que a solução para o problema deles só pode passar pela mão de uma pessoa. Sendo que o personagem, o Ian, até o pai ele já tinha tirado o dinheiro lá do ele roubou o próprio pai, né? Roubou o próprio pai, tem outro nome. Sim. Mas a gente faz um paralelo, que no Crimes e Pecados também tem isso, que ele, apesar de ter roubado, ele se auto-engana. Ele não, eu peguei emprestado para devolver. Eu vou devolver com juros, né? Mas... Que na visão dele, ele não está fazendo algo errado. Ele sempre está racionalizando esses pequenos... um robô, né? Aí, assim... Eles vão falar com esse tio Howard, que, como a gente já falou, no final das contas se revela nada... Tá cheio de problema, né? Não falava, porque ele escuta com muita atenção, né? Me parece, se sensibiliza com a situação do sobrinho, mas nada disso. Ele vê ali a oportunidade mesmo. Exato. Ele resolveu o problema dele, com um assassinato. Aí vamos voltar. Primeiro filme, ele delega aquilo ali para o irmão que passa por um criminoso, né? No segundo filme, ela faz com as próprias mãos mesmo. Esse outro tio aí joga para os sobrinhos, né?
Os vinhos mais pobres dele, né? Mais Tem essa pobre, parte de isso. sangue é o mais importante, né? É, sangue, né? E ele fica, né, batendo nisso, não, a família é o que importa, né, a família é tudo, e não sei o que, não sei o que, ele fica Ironicamente, no pressionando os final, meninos, ele né? vai se virar por conta da família também, né? Aí que eu acho que pode ficar interessante, ao mesmo tempo que eu acho que tá algumas coisas que não foram bem aproveitadas. Você tem os 2 irmãos. Os 2 irmãos, eles reagem a partir desse momento de forma diferente. Um entende que a única solução é essa mesmo, e o outro é convencido pelo irmão, mas ele desde o começo Ele não queria, né? Não queria. Ele disse que o tio, na verdade, ele era um pilantra, né? Não valia a pena, né? Sujar a mão, né? Só por causa Mas dele. eu acho que por atenção ao irmão, por ser meio que dominado pelo irmão, ele vai embarcar. E ele que arranja a solução para cometer o crime. O negócio da arma lá, né? Que ele... Mas aí tem uma coisa também que é interessantíssima. Eles vão dar de cara com a vítima. Sim. Que isso tem no livro Crime e Castigo. Ele conhece, eu acho que alguns dias antes, a vítima. A irmã, a irmã e a vítima. Isso aí, o que poderia ter acontecido? De repente, ele ter trabalhado mais ainda essa culpa antes de cometer o crime, talvez, eu não quero ficar dizendo como é que o cara devia ter feito o filme, porque o filme tá aí, né? Claro, Talvez tenha faltado alguma coisa desse tipo, mas no desenvolvimento do roteiro mesmo. Por que eles conhecem o cara se o cara vai morrer em seguida? Não dá tempo nem de criar um laço, né? Sei lá, um laço, um dilema. Sim. Não dá. Dilema o quê? Eu conheci o cara, vou matar ele amanhã. Qual o dilema que tem que ser? Nenhum. Talvez, na minha visão, tenha faltado isso. Acontece, se consuma o fato, né? Começa, então, um personagem a entender que resolvi meu problema e o outro... fica daquele jeito... transtornado, né? É até irônico, porque no momento do crime ele chega a falar, foi mais fácil do que eu achava que seria. E aí tem eu acho um grande cena do Woody Allen, né, que o enquadramento dele, que o Colin Farrell aparece com a fogueira assim na frente dele, né? Ele fala, aparentemente está tranquilo, mas o fogo ali tá consumindo ele. Né? There he is. Let's take him now. It's a great weight off my back. We'll never be our old selves again. There's no going back from this, I tell you. I'm worried about Terry. He thinks he's killed someone. You're upset, you're unstable. I want this off my neck. You can't do it. You'll be throwing your whole life away, and mine. You didn't question my ethics when you wanted something from me. Family is family. Blood is blood. E o personagem do Colin Farrell é mais bem trabalhado mesmo. Eu não quero... eu também gosto mais, Não sei se é só a interpretação do Ian, que tá meio fora, que a gente até conversou isso, eu não sei. Isso, Mas talvez o personagem do Farrell seja mais desenvolvido. Então, eu não sei se é porque ele tá... antes a gente já vê que ele fala, não, eu não quero fazer isso, né? Como que eu vou tirar a vida de alguém, né? Então, sei lá, eu acho que por isso o personagem dele fica mais atrativo, assim, né? Mais bem trabalhado. Tá bom, eu acho né? muito incrível também a relação dele com o jogo, assim, aquela questão das dívidas dele ali, eu acho que é muito bem trabalhado ali, você vê, é muito real aquilo ali, né? Que ele até muito fala que o que ele mais gosta é aquele risco de quase perder para depois ganhar, mas na verdade isso aí acaba se estrepando sempre. Né? Não, sempre. As ambições dele são pequenas, né? Ele quer ter a casinha dele, casar com a namorada lá. Inclusive a Sally Hawkins. A Sally Hawkins, que eu adoro. Ele revelou muitos atores nessa época. Foi o filme da Hayley Atwell, né? A Hayley Atwell, desse filme que vai estar no tempo agora, que tá muito sexy no filme. Sally Hawkins, né? Mais na frente, o Henry Cavill, né? Nos outros filmes, que pouca gente lembra, mas o Henry Cavill apareceu Como é o nome daquele filme? No filme de Whatever Works. Pode dar certo. Então, o Woody Allen ainda continua revelando muitos atores que tiveram ser importantes. E ele volta a trabalhar com Sally Hawkins no Blue Jasmine. No Blue Jasmine, né? Exatamente. Que ela faz muito bem essa mulher comum, né? Verdade. É um diferencial. Normalmente o Woody Allen trata daquele pessoal de alta classe, e esse é um filme que ele trata uma classe trabalhadora. Ele estava arriscando, né? Ele já estava arriscando de novo, mais uma vez, fazer Fora de Nova York, né? Sim. Já era, né? Já tinha feito o Match Point, fez isso aí também. O Scoop é onde? Na Inglaterra também. Acho que essa fase toda foi na Europa, ele só voltou como tudo pode dar certo na Nova York. Foi. O personagem do Ewan McGregor, eu acho que é o pior dos três, assim, dos assassinos, porque ele é o mais egoísta. Porque ele não liga pro irmão dele. Ele vê que o irmão dele tá num monte de problema. Ele vê que o irmão dele é viciado em jogo. Ele vê que o irmão dele tá com problema
conjugal, e ele não liga, ele só quer o irmão dele para pegar o carro emprestado. E até pede dinheiro nesse momento. Pede dinheiro emprestado pro irmão. E ele parece que tá cuidando do irmão, que ele é o irmão mais velho, mas não é nada disso, né? Ele é o mais escroque deles. Sim. Verdade. Inclusive, e talvez por isso ele é pouco desenvolvido, porque ele é muito unidimensional. Eu acho que é por isso. Ele é ótimo, mas né, o personagem é meio assim, né? Colin Farrell, pra mim, ele tá tão bem que ele até parece uma pessoa mais jovem, assim. Ele parece ser quase alguém que acabou de sair da adolescência, talvez, assim. Né? Sim, mas, pra ele, o Ian foi só o colher dos olhos. O Ian tá lindo. É a cota de beleza do filme. Exato. É a cota Scarlett nesse filme. Ele é a Hayley Atwell, um belo casal. Também tá muito né? Aquela cena lá que ela vai naquele parque, que é o Brighton, tem até um filme famoso chamado Brighton Rock, que tem cenário lá, que ela tá tirando fotos ali, depois eles têm uma noite de amor ali. Linda, tá linda. Muito sensual também. Mas aí tá, esse filme ele vai também, né, para outro caminho. A pessoa que está ameaçando, no caso, ameaçando o tio, não tem muita importância, é o crime que é cometido. Mas depois, quem começa a ameaçar tudo é o próprio personagem do Terry, né? Então, ele que vai ser a ameaça. Ele seria, no caso, o que foi a Dolores em um, a Scarlett no outro, né? Ele é que está ameaçando acabar com tudo. Então, assim, aí vai levar o pessoal o personagem do Ian, que era frívolo, né, a tomar uma decisão que, sim, nesse caso, é uma decisão difícil para ele. Matar o próprio irmão, né? Matar o próprio irmão. E é o pior de todos, né? Sim. Patricídio. Pois é. Apesar que os dois, eles debatem ao longo do filme que eles não têm essa questão com Deus. Eles falam claramente que inclusive é algo que a gente não citou nos outros filmes, mas tem sempre essa questão da existência ou não de Deus, da crença ou não. No caso do crime e pecado, não é nem a existência de Deus. É o mais forte, né? A ética das pessoas, né? No caso aqui, eles falam que eles não têm essa trava, mas você vê que acaba tendo, né? Porque o personagem do Colin Farrell fica totalmente, né? Se perde totalmente. Ele já tem problemas de dor de cabeça, enxaqueca, né? Tá usando não consegue dormir, né? Eu acho que é muito da construção do ator mesmo, porque o Colin Farrell é um ator que ele se entrega muito. Ele constrói o personagem nos detalhes, né? Ele sempre faz isso. As unhas, isso. Eu ia falar disso. Até o final, chamou a atenção, ele sai do emprego e ele continua até a última cena, eu reparei, com as unhas sujas de graxa. E eu não sei, eu acho que isso não foi o Woody Allen que pediu, não. Acho que isso eu também acho que não, acho que é dele, também acho. O olhar dele inquieto, né, nas cenas, ele sempre tá no diálogo, tá olhando pro outro lado. Incômodo, você sente o incômodo dele o tempo todo, incômodo dele na hora que deita, é o incômodo dele quando tá falando, assim, como você falou, o olhar, assim, ele tá muito bem. Tá muito bem. Ele tá muito bem mesmo. Eu também tô começando a gostar um pouco mais do filme, Renato, tu falando. Agora, discutindo, né? Eu gostei. Volte esse tema depois, né? Será? E resolva. Dizem que eu ainda não assisti esse filme, mas o Homem Irracional, né, que o Lourenço citou, tem um pouco desse tema, né? E falam que o filme novo dele, de 2023, que acabou que não foi lançado em Cannes, estão aguardando quando é que vai sair, é um filme que traz normalmente essa questão. Essa temática, né? Olha só. Ele gosta, então. Legal. A gente precisa falar da música, né? Do Philip Glass. Ele teve uma trilha original, né? É original, Boa. É meio operática, dramática. Eu gostei. Sim, eu gosto dessa trilha. A gente pode aproveitar e fazer o gancho, né? Quando abre com aquela música dramática, né, estrondosa, e aparece o som de Cassandra. No filme é explicado que o som de Cassandra era o nome do cachorro que ganhou uma corrida. Né? Mas, assim, a gente sabe que o Woody Allen tem uma influência da tragédia grega, né, da mitologia. Tem um filme que ele fez de Poderosa Afrodite. Por que ele escolheu Cassandra, esse nome? Quem é Cassandra na mitologia grega, né? E o que tem a ver com essa questão aí do crime? Aqui o que a gente já conversou, né, que Cassandra seria uma profetisa. O dom dela era anunciar essas profecias. Ela tinha essa capacidade de ver tudo o que ia acontecer. Mas qual era a maldição da Cassandra? Nunca ninguém ia acreditar no que ela ia falar, mesmo sendo a verdade, sendo o que ia acontecer. Então, assim, ao mesmo tempo que você pode
prever tudo que vai acontecer, é uma tragédia, porque você vai ver fatalmente aquilo acontecer, já que você não pode fazer nada, já que ninguém vai acreditar. E por causa disso, ela era considerada louca, não é assim? É isso. Eu acho que o sonho de Cassandra aí é o barco também, porque o sonho de Cassandra é o que o barco representa, que é uma vida de luxo, que é você ser alçado socialmente a um novo status. É isso que ele queria, né? O personagem do Ewan McGregor. E como é uma tragédia, a tragédia sempre tem um fim que não pode ser revertido. O personagem pode fazer o que for para tentar impedir, tipo Ed. A profetisa disse que ele ia casar com a mãe e ia matar o pai. E eles fazem de tudo para que isso não aconteça e acaba acontecendo no final, porque estava escrito desde sempre. O trágico é que não pode ser evitado. Não pode ser evitada a morte. E aqui é a mesma coisa, a morte ela não pode ser evitada. Eu só acho que é um final muito brusco. Mas eu acho que o sonho de Cassandra... Eu também achei que meio acaba assim, né? De repente. Acaba assim, você de... Como assim, já? Né? Sim, No caso... O Ewan McGregor, né, o personagem, ele toma a decisão de que ele vai assassinar o irmão, mas aí ele faz um plano, né? Que ele vai tentar forjar uma overdose, algo do tipo, né? Ele põe, né, na cerveja o remédio, né? Leva o irmão para passear de barco, né? Com a desculpa que ele dá para relaxar. Mas aí ele desiste, né? Ele desiste, né? Ele joga fora. Ele joga a garrafa e vai brigar com o irmão. Mas aí na briga acontece um acidente e ele morre. A tragédia é essa, é que ele ia matar e ele acaba sendo morto pelo ele sendo morto, né? E aí o personagem já estava transtornado, já estava perdido mesmo, ele já ia se entregar. Sim, de qualquer jeito, ele estava decidido. É um dos filmes, se você pensar, que tem um dos finais mais trágicos do filme do Woody Allen, é esse filme. Mas eu acho que é muito ele chega a ser mais trágico que o Dostoiévski. Tem muito mais a ver com tragédia grega do que com Dostoiévski, esse daí também. É uma mistura dos dois, na verdade. Mas ele consegue fazer final que fica é o barco, né? Uma boa síntese. Pode se dar bem, do mesmo jeito, porque ele se livrou dos encontros. Se livrou, exato. Foi o que se deu bem, né? E não ficou com nenhum remorso, né? Porque se livrou do problema, os sobrinhos também já eram para ele. Então, se livrou dos dois que podiam incriminá-lo, inclusive, os dois morreram. É aquela coisa também, é outro que vai sair, cometeu o crime e escapou, exatamente. Os dois filmes, né? Que... Sim. Nem sempre pessoas ruins são punidas. No mundo real, não é. Exatamente. Como o responsável mesmo pela tragédia ser o tio Howard, ele acabou mesmo. Inclusive, o pessoal que não gosta muito do Woody Allen, eles falam, né, que esses filmes, na verdade, é quase a confissão do Woody Allen que ele cometeu, né, certos crimes aí, né? Ai, gente, não, né? É demais. Pra você ver que ele não é tão inocente assim. Então, o Dan Brown também é um assassino, porque escreveu vários livros aí. Não, pelo amor de Deus. Não, mas é interessante que os 3 filmes, né? Os criminosos, eles escapam, né? Isso tem muito mais a ver com a visão de mundo que o Woody Allen tem do que com qualquer coisa que ele tenha feito. Sim. O niilismo, né? Talvez. O niilismo. Agora, eles tinham que comprar o barco, porque a tragédia tinha que acontecer no barco. Então, isso é um destino inevitável. Mas, assim, eu acho também que a Cassandra, então, se aproxima muito do personagem do Colin Farrell, né? Porque ele que é o que, desde o momento, fala que... Ele avisa. Eu acho que é ele, exato. Que não vai conseguir, que vai dar errado e ele vai, né? Apesar de dar a ideia depois de como é que vai ser o crime, mas é ele que tá, desde o momento ele não quer fazer, né? E acaba que ele sofre mais. Só um detalhe aqui do elenco, né? Que o elenco, eu acho que não chega a ser tão bom quanto o outro, mas então eu acho interessante a participação da Claire Higgins, né? Que é a mãe dos meninos, né? É a Dorothy Blaine, que não sei se vocês reconheceram, ela é a atriz principal do Hellraiser. Do primeirão, né? Daquele lá de 87. 87, Ela é aqui. Não reconheci ela, não. Eu gosto de dizer que ela é a Veronica Cartwright genérica. Né? Eu gostei da participação dela. Os pais ali, tem muita cara de pais do Woody Allen ali. Tem. O pai, principalmente. A fotografia do Vilmos, né? Vilmos Egmont, que é um diretor importantíssimo, trabalhou com Spielberg, com a galera da Nova Hollywood. E até ele fala, eu cheguei a assistir um documentário com o Vilmos, ele fala que o Woody Allen foi um dos diretores que ele mais gostou de trabalhar, apesar de não ser esses filmes tão bem sucedidos, mas ele fala que a relação do Woody Allen com o diretor de fotografia é muito boa. Eu acho que ele fotografou depois aquele Você Vai Conhecer um Estranho do Seu Sonho, né? Sei, que é um filme que eu não gosto. É o pior Woody Allen, ó.
Eu acho que sim, viu? Periga ser, viu? Nossa, e o elenco é muito legal, tem a Naomi Watts, nossa, mas a história, isso, Eu não sei se vocês têm essa sensação também. Tem alguns filmes do Woody Allen que eu sinto que ele quer se livrar do roteiro. Sim. Eles filmam o primeiro roteiro, o rascunho. Que se ele tivesse um pouquinho mais de dedicação, porque capacidade ele é genial. Mas você vê a magia do... Magia ao ar. Ai, nossa, ruim também. Bobo. Ruim, Ruim, eu não acho. Não acho dele ruim. Mas assim, você pensa assim, poxa, um pouquinho mais de trabalho, de tratamento, podia ser um filme legal. Porque assim, é sempre bom ver um filme do Woody Allen, é revisitar realmente aquele jeito de ver o mundo e tal. Algumas sim. É muito familiar. Familiar, exatamente, gostoso. Mas tem horas que você pensa, poxa vida, podia ter se dedicado mais. Eu acho que o Woody Allen, com a idade, ele se tornou mais workaholic, assim, porque ele tem essa questão de que ele quer fazer, escrever, a filmagem ele já acha um tédio, ele já quer escrever o próximo. Então, acho que ele tem um pouco, infelizmente, essa questão de querer se livrar um pouco. Tinha, né? Porque nos últimos anos ele não conseguiu mais lançar. Ele não consegue, né? Mas até essa época aí, ele estava lançando filmes a cada ano, né? E a gente, pessoal, a gente falou aqui, né? A gente falou desses 4 episódios do Woody Allen, né? A gente já botou essas 4 temáticas. E nós estamos vendo aqui a possibilidade se a gente ainda consegue fazer mais um. Tem mais um 5º episódio que a gente ia tratar dessa questão... Influência do Fellini. Fellini, né? Das memórias e tal. Se a gente ia fazer a Era do Rádio, né? Que mais? Qual era o outro? Memórias mesmo, né? Era do Rádio. Talvez Desconstruindo Harry. A gente pode ver isso aí. Mais uma vez, porque o Woody Allen fez 50 filmes, não é isso? Nessa faixa aí. Não é mais ou menos isso? Até agora a gente falou de 12 filmes. É uma série percentual bom. Sim, é ótimo, com certeza. Porque a gente vai tentar finalizar essa nossa série sobre o Woody Allen fazendo mais um episódio, né? E a gente pede que, se você começou por esse, tente ouvir os outros, né? A gente pede também, né? Claro que a gente está falando de filmes que tem, que o mais novo deles tem quantos anos? 15 anos? 15 anos. Mas assim, se você não assistiu, assista o filme, que parte do impacto é você ter a experiência pela primeira vez. Esses 2 últimos estão, inclusive, no Prime Video, né? Prime. São bem acessíveis. São bem acessíveis. Também a gente pede, né, que você escute os outros episódios, né, do Cine Clube Paralelas, que a gente está falando de Allen. A gente também tem uma série muito bacana em que a gente fala sobre os filmes do Steven Spielberg. A gente fez 4, não foi? Episódios sobre a obra do Spielberg. Tem uma que eu também curto bastante, se vocês quiserem ouvir, é a do James Bond. Ficou bem legal, tá? Ouvindo de novo um dia desse e curti muito. É bem legal que a gente falou de todos. Pense, foi muita dedicação, viu? Foi. Então tá, eu gostaria aqui de agradecer a participação dos meus amigos do Cine Clube Paralelas, a Renata. Tchau, gente, obrigado, valeu. O Renato. Valeu, pessoal. E o Lourenço. Tchau, sempre um prazer. E eu sou a Ida, foi muito bom estar com vocês nesse momento. Até a próxima.